Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro especial aqui com a gente. Hoje, especialmente, né, ainda nas comemorações de aniversário da nossa escola, nós vamos falar de temas assim muito importantes para nós, muito caro para nós, que é a EJA, nossa Educação de Jovens e Adultos, que sempre foi referência de educação aqui em Venda Nova e arrisco dizer que na cidade de Belo Horizonte também. Nossa EJA tem uma história muito bonita e nós nos sentimos muito provocados e provocadas, né, pelo centenário do mestre Paulo Freire, esse grande educador que tanto nos inspira no nosso fazer diário aí de educadores. Então, a gente ficou buscando, né, como casar essas duas coisas. Paulo Freire, EJA, Graci, aniversário da escola. E aí a gente termina aqui nesse seminário com convidados muito especiais. E é um momento muito, muito importante. E falando um pouco, né, assim, só introduzindo um pouco aí sobre o que a gente vai falar, né, especificamente, porque falar de Paulo Freire a gente poderia ficar dias e meses, né, falando da sua obra vasta, mas hoje a gente vai falar de uma obra dele que fala sobre os sonhos possíveis. E esse centenário, né, de Freire estimulou muito a nossa equipe da EJA, que é uma equipe muito qualificada, investigadora, que sempre está ávida pelo conhecimento, instigou-os a começar a pensar num livro para realizar esse seminário. E a escolha do título, né, não poderia ser mais perfeita e conectada com a história da nossa escola, que é o Pedagogia dos Sonhos Possíveis. O Paulo Freire, esse grande educador e pensador, ele nos mostra o tempo todo que qualquer que seja o sonho, quando se trata de educação, ele deve ser sonhado, sempre, independente do tamanho do sonho. O respeito a todos os seres humanos e as suas diferenças são alguns dos grandes ensinamentos e um sonho que deve ser perseguido por todos nós. Então, assim, quando a gente vai estudando a obra de Freire, a gente percebe o tanto que ele enfoca muito, né, a questão do respeito a todos e as diferenças, e hoje, especialmente no país em que nós vivemos, é um debate intenso sobre o respeito a tudo e a todos, né, especialmente. E quando a gente pensa em sonho, geralmente a gente associa, né, sonho com feitos grandes, feitos enormes, conquistas muito grandiosas. Muitas vezes até com aquela pitada assim de quase impossível, né? O sonho parece ser algo muito impossível às vezes para a gente. Entretanto, cada pequeno desejo de mudança, seja na forma de ensinar ou de aprender, seja acreditar que nós podemos um dia ter uma educação de qualidade para todos em nosso país, que é realmente um sonho bem alto, ou alfabetizar um único jovem ou um único adulto na nossa escola. Então, independente do sonho, cada semente de esperança é importante para construir os jardins das possibilidades, não apenas dentro da escola, mas especialmente dentro da escola. Então, com essa pequena introdução, eu vou convidar a nossa coordenadora Renata, que é uma pessoa muito habilitada para falar de EJA, de educação de jovens e adultos, e ela vai falar com a gente, vai dar as boas-vindas também e continuar abrindo esse debate. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Thaís. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um tema tão importante, né? Que é o aniversário da nossa escola, o centenário de Paulo Freire, os 18 anos da nossa EJA na escola, né? Então, o mais importante da proposta de Freire não é apenas sonhar, é nos mostrar como é possível alcançar o que desejamos por meio da ação. E assim tem sido, né, a nossa caminhada nesses 35 anos de Graci Viana Lage e 18 anos da EJA. Muitas transformações foram possíveis,
porque uma pessoa ou um grupo idealizou, refletiu, pensou que fosse possível. Num dia, nem prédio próprio tínhamos, funcionando em outra escola. Alguém acreditou que era possível e necessário avançar e, com luta, conquistamos. Em um tempo, atendíamos apenas até o 4º ano e sonhamos em ampliar. Conseguimos. O início da EJA em nossa escola, em 2003, e sua constante qualificação, outra conquista. No início do ano de 2018, iniciamos um processo de levantamento de sonhos entre nossa equipe, estudantes e a comunidade escolar. Alguns desejavam banheiro para os professores, outros que todas as crianças da escola estivessem alfabetizadas no tempo certo. Uma escola mais bonita e agradável apareceu inúmeras vezes. Que todos se respeitassem, que as famílias participassem mais da vida escolar dos filhos, até a construção de um auditório para a escola. Algo que sabemos ser um sonho muito grande. 2021, alguns anos de uma pandemia, depois cá estamos com vários sonhos desses realizados. E sabem o que é mais interessante? Os novos vão ficando cada vez mais audaciosos. Começamos a vislumbrar alcances cada vez mais altos. Isso nos move e nos ensina que não há educação sem sonho, sem utopia, e que os sonhos são, sim, muito possíveis. Eu gostaria agora de chamar um outro professor da nossa escola, que vai falar mais um pouquinho para vocês, que é o professor Rômulo. Ele é professor de História da nossa escola. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos a essa live. Dando continuidade ao que a Renata já fez um preâmbulo para nós, a proposta aqui é fazer um breve levantamento do que foi esse período da EJA aqui, vamos dizer assim, nessa comunidade do Graci Viana Lage. O que se observa, eu estou literalmente junto com essa EJA, a EJA começou em 2003, e eu entrei na escola e fui lotado à noite para trabalhar especificamente já com EJA, certo? Então, eu sou formado em História, e aí começou todos os desafios e o conhecimento, vamos dizer assim, dessa comunidade. E o que eu observo nesses, vamos dizer assim, 18 anos de EJA é o quanto é fundamental, foi de fundamental importância, né, essa escola nesse lugar abrindo nessa modalidade de jovens e adultos, certo? E ele, nesse longo período, entendeu, de quase 20 anos que o Graci Viana tem estado nessa comunidade, as diferenças que fizemos, vamos dizer assim, ao longo desse período, certo? Então, vários projetos foram feitos, e o que se observa, até dentro do nosso projeto político-pedagógico, é com bastante insistência, e realmente não tem como fugir, Paulo Freire, certo? O Paulo Freire, ele está com a gente o tempo todo, certo? Ele faz parte do discurso pedagógico e, ao mesmo tempo, filosófico do Graci Viana Lage. Está no nosso projeto político-pedagógico, está nas nossas ações enquanto escola. Eu não consigo ver, sendo bem sincero, vamos dizer assim, a escola pública não sendo freiriana, ou seja, não tem como você pensar uma escola que não seja nos moldes bem de uma escola popular mesmo, dentro da lógica da inclusão, que foi tão caro ao Paulo Freire, certo? E pensando nisso, nesses 100 anos, e lembrando já um pouquinho da história do Paulo Freire, né? Afinal de contas, tudo começou lá em Angicos, nos idos de 1963, onde ele conseguiu fazer quase que uma revolução dentro do universo da alfabetização, e literalmente espalhou-se para o mundo todo o feito dele dentro de Angicos, que é um pequeno município na região do Rio Grande do Norte, beleza? Onde ele conseguiu alfabetizar, num curto espaço de tempo, quase 300 pessoas. Então, assim, isso ganhou o mundo, ele ganhou uma certa notoriedade, e também foi devido a esses fatos que ele conseguiu ser
expulso mesmo, né? Afinal de contas, logo após 1964, nós tivemos a ditadura, e um dos primeiros que literalmente foi expulso do país, certo? Foi Paulo Freire. Afinal de contas, ele estava alfabetizando, certo? Uma coisa perigosíssima naquele tempo, ou seja, tornando as pessoas conscientes nos seus atos. Afinal de contas, uma coisa que sempre pregou Paulo Freire é a questão de saber ler o mundo, certo? É dentro desse discurso de leitura de mundo que ele tornou-se um incômodo para esse novo governo que nós tivemos a partir do golpe de 1964, beleza? Então, falando um pouco mais do Paulo Freire, vamos dizer assim, né, o que a gente pode observar nesse período que ele ficou aqui, e como é que você liga, né? Desde, afinal de contas, em Angicos, ele já começou com a alfabetização de adultos, beleza? E, a partir disso aí, o que a gente pode observar, dentro de tudo que ele fez, é a questão da visibilidade e da inclusão para o próprio discurso do jovem adulto, e esse é a máxima, vamos dizer assim, do discurso de Freire. Dar visibilidade, realmente existe uma necessidade real, vamos dizer assim, de incluir essas pessoas que foram deixadas, vamos dizer assim, relegadas, que não conseguiram entrar nessa lógica do ensino formal. Ele procura trazê-las o tempo todo. E é interessante também que ele sempre soube dar muita visão, a gente pode falar, aquele saber que foi trazido junto com esse jovem adulto. Ele dá o nome de saber de experiência feito. Por mais que aquele aluno já adulto chega até você, eu, professor, e fala que perdeu muito tempo fora da escola, mas não existe perda de tempo, entendeu? Não existe desaprendizagem. O tempo todo aprendemos e o mundo, ele nos ensina muito. E essa capacidade de saber ver esse ensinamento que vem do aluno, entendeu? É um diferencial muito grande também, trazido pelo Paulo Freire, e que nós, aqui no Graciviana, sempre procuramos utilizar, certo? Tivemos aqui a pandemia, foi bastante impactante, quase, sendo bem sincero, destrutiva para essa modalidade já bem esquecida, infelizmente pouco valorizada dentro da lógica das políticas públicas, que é a modalidade de EJA. Então, com muito custo, vamos dizer, nós nos reinventamos, beleza? Porque, afinal de contas, essa pandemia veio para desvelar o lugar real do nosso alunado, entendeu? Quem é o nosso alunado? O nosso alunado, ele mora na periferia, ele é trabalhador e ele é majoritariamente negro. Então, é de fundamental importância, vamos dizer assim, aí é que entra a lógica da inclusão, aí é que entra Paulo Freire. Mas, ao mesmo tempo, ficou muito difícil de dar continuidade, vamos dizer assim, aos estudos da EJA, porque mostrou com clareza onde estava a cidade. Ele que sofreu mais, ele que se desempregou, entendeu? E ele que sofreu mais com essa pandemia, ficou muito claro. Então, a parte interessante, entendeu? E, ao mesmo tempo, que tornou-se fundamental, foi a nossa capacidade, vamos colocar assim, enquanto de professores, de nos reinventarmos. É isso que foi muito difícil, foi muito duro, entendeu? Eu aqui no alto dos meus 50 anos, com muito tempo de EJA, mas conhecendo bastante como é que funciona essa comunidade, que eu já vivi há muitos anos, e como é que são esses alunos da EJA, a gente teve que se reinventar, entendeu? Foi um processo duro, ainda mantivemos contato com esses alunos, e o que eu posso ver depois desse período de pandemia, entendeu? Que ainda estamos nela, mas, ao mesmo tempo, tivemos conquistas, né? Reaprendemos algumas novas formas de trabalhar, inventamos, como diria, algumas gambiarras pedagógicas, né? Mas que atingiram parte desse alunado, entendeu? Foi só parte, mas a luta continuou e estamos aqui nesse retorno, beleza? E acreditando, como sempre, na necessidade da manutenção dessa modalidade da EJA. Existe uma demanda que, infelizmente, ela é pouco propagada, ou seja, existe a necessidade real dessa escola de jovens e adultos. Só, infelizmente, da parte daqueles que estão lá em cima, isso não é colocado com muita clareza, certo? Então, o que eu observo, a título da minha escola, o Graciviana Laje,
e já nos seus 35 anos, que está aqui na minha camisa, é um novo, vamos dizer assim, fôlego, né? Porque a escola ela está linda, ela foi toda quase que reconstruída, e acreditar que a gente não pode engolir essa história do jeito que eles estão nos mandando. Vamos analisar a situação que estamos, beleza? Paulo Freire, ele urge, entendeu? Nos dias de hoje. Estamos o tempo todo sendo atacados, entendeu? Tem todo um discurso, a gente pode falar assim, neoliberal, que nos impõe. Ou seja, falando que a história já está feita, já está dada, você não tem que questionar. Então, é isso que Paulo Freire chega e falando que não, a história ela é um eterno reconstruir, ela está sendo feita o tempo todo. Então, cabe a nós, enquanto seres humanos, capazes de sonhar, pensar nessa escola, sonhar uma escola junto, entendeu? Que seja inclusiva e que dê continuidade a esse projeto bastante famoso, que é a EJA, nos seus 18, indo para 19 anos, dentro do Graciliana. Eu vou falar um pouco agora de alguns dos projetos que se tornaram até, vamos colocar assim, revistas, livros, dentro do Graciliana Laje. Não sei se todos têm noção, aí eu vou pedir para a Thaís para estar colocando um pouquinho, para a gente falar um pouco desses trabalhos que houveram aqui, beleza? Dentro do Graciliana Laje, ao longo desses 18 anos. Então, esse é um dos primeiros trabalhos que fizemos. Foi um trabalho de pesquisa, principalmente na EJA, né, onde procuramos fazer um levantamento das várias nascentes que há dentro dos jardins comerciais. Então, foi de 2005 a 2006, e teve uma ampla participação, principalmente dos alunos de certificação, EJA como um todo, e o nome do projeto foi Água Formando Vidas, e foi muito impactante e interessante para trazer a importância desse bem que é fundamental para a nossa existência, que é a água. Vamos para o próximo, Thaís. Teve um outro projeto, esse foi muito impactante mesmo, porque se teve uma pesquisa que fizemos, e eu já falei aqui que é bem real, de onde que viemos, onde estão as nossas origens, onde está, vamos dizer assim, boa parte da nossa cultura. E ele está, em grande parte, em África mesmo. O nome desse projeto é Africanidades, e a ideia, por meio de pesquisa, é fazer um levantamento de como é que o nosso alunado, de fato, se identifica, entendeu? Em que lugar que, de fato, ele está, morador de periferia, entendeu? Maioria negro, e, infelizmente, nessa realidade que vivemos, jogado no discurso da marginalização em muitas partes. Então, esse projeto foi amplamente aceito, foi muito legal trabalhar aqui na escola, nós ganhamos um prêmio, entendeu? Nesse projeto chamado Africanidades. Infelizmente, a gente ganhou, mas não levou, que ele nunca chegou até nós. Mas houve um prêmio chamado, o prêmio, por sinal, era o prêmio Paulo Freire mesmo, que ganhamos, e esse foi bastante impactante, com toda a escola participando. Não só, ele partiu da EJA, e realmente foi um trabalho que começou em parte comigo, porque eu estava em conclusão da minha pós-graduação, e era de fundamental importância a gente trabalhar esse assunto, que é de bastante, vamos dizer assim, de ampliar o conhecimento da real lugar do negro, do pardo, dentro da sociedade brasileira, que somos mais de 50%. Estamos aqui, trabalhamos, fazemos a diferença. Pode passar para o outro, Thaís. Movimentos sociais. Esse trabalho também, ele procurou fazer um levantamento de como se dá os vários movimentos sociais que temos no Brasil e no mundo em particular, no mundo como um todo, né? E, ao mesmo tempo, quanto que, a partir de movimentos sociais, conseguimos impactar e fazer diferenças no universo político do mundo que vivemos. Então, por mais que hoje está passando, infelizmente, até estamos
desvalorizando esse lugar dos movimentos sociais, é de fundamental importância que parta das populações, vamos dizer assim, essa tomada de consciência e proposta de melhoria para as sociedades, para aqueles que virão, certo? E os movimentos sociais são de fundamental importância para transformar uma sociedade. O próximo, por favor. Ciranda Literária foi um trabalho que a gente fez com os livros que foram, vamos dizer assim, dados, né, fornecidos pela própria prefeitura, tanto à tarde quanto à noite, e fizemos diversos trabalhos de leitura, interpretação e muitos outros diferentes trabalhos voltados para esses livros que foram passados pela prefeitura. Muito bom. Isso foi de 2012. Pode passar, por favor. Agora, tivemos muitos outros projetos desenvolvidos, só que eles não foram registrados. Então, nós tivemos nas trilhas de Minas, onde fizemos um levantamento das várias cidades aqui de Minas Gerais e sua importância. Fizemos alguns passeios por essas cidades também. O projeto de João Guimarães Rosa, onde nós temos vamos dizer, essa sumidade enquanto grande escritor mineiro, trabalhamos com algumas obras, visitamos a terra de João Guimarães Rosa, com participação de aluno, principalmente aqui na EJA, entendeu? Agora, mais atualmente, nós fizemos outros projetos, como do cordel ao hip hop, que pegamos lá o movimento, a musicalidade, a construção poética do cordel até o hip hop, entendeu? Que ganhou notoriedade mundial. É interessante que quando a gente pega, de fato, esse discurso histórico, o cordel tem muito de hip hop, beleza? E agora o Carolina Maria de Jesus, que é essa importante escritora, que ganhou o mundo também, uma negra favelada, que conseguiu mostrar o que é a sua história, entendeu? Para todo o mundo. Então, tivemos diversos projetos trabalhados nessa EJA ao longo desses 18 anos. Todos de fundamental importância, procurando sempre trazer de dentro da nossa comunidade, sendo ela participativa ao longo de todos esses projetos. Então, a ideia é acreditar que, passando essa pandemia, que vamos acreditar que já está indo, entendeu? Com uma escola toda reconstruída, possamos receber ainda melhor esse nosso alunado e repensar novos trabalhos possíveis que faremos. Lembrando que estamos no discurso do devir, a história está em construção, e é sonhando junto que a gente pode fazer algo muito bom, muito interessante para essa escola e para a sociedade brasileira que tanto precisa hoje. Vou fechar aqui a minha fala. E vou chamar a próxima agora, que vai ser... Pode fechar aí. Oi, Rômulo. Eu sempre... Hoje mesmo eu falei com a Rose, que ela me falou, o Rômulo vai falar tanto tempo. Eu falei, nossa, eu passaria horas escutando o Rômulo. Ouvir o Rômulo é música para os meus ouvidos. Agradeço demais aí a contribuição. E você vai falando e eu fico pensando, né, na nossa tarefa aí como educadores, né, dos jovens e adultos, desse público que você já comentou. E é uma tarefa árdua, mas também assim com muito prazerosa, né, e nos torna maiores, né, como pessoas, como educadores e professores. Então, assim, é muito orgulho mesmo da nossa EJA. E então, assim, para coroar, né, tudo isso que a gente está falando, nós vamos convidar a professora Sirlene, que vai dividir conosco também um pouquinho do seu conhecimento. Um pouquinho é modo de dizer, né, Rômulo? Olha, ela tem a cereja do bolo. Pois é, então vou convidar. Seja bem-vinda, Sirlene. Obrigada, queridos e queridas. Thaís, Rômulo, Renata, Rose, é um prazer estar aqui com vocês, com todas as pessoas que estão aqui. Então, boa noite, né, para todos, todas e todes. Eu acho que, assim, eu não tenho muito, de
fato, Rômulo, não sou a cereja de boas são vocês, com esse monte de projeto bacana, uma escola que leva tão a sério, né, essa educação da EJA, com sujeitos extremamente usurpados, né, dos seus direitos, muitas vezes usurpados dos seus sonhos. Eu acho que nada mais acertado assim, no aniversário de vocês, uma escola com 35 anos. Quando a gente pensa que uma escola pública está fazendo 35 anos, a gente pensa na quantidade de lutas, né, que vocês todos e todas já empreenderam nesse contexto, né? Então, é um prazer estar aqui, tá bom? Meu nome é Sirlene, eu também sou professora de educação básica, dou aula lá na UENG também. E hoje, quando a Rose me falou, Sirlene, a gente queria que você falasse um pouquinho do livro Pedagogias dos Sonhos, né? No caso do Sonho Impossível, de Paulo Freire, né? Eu fiquei pensando, falei, Rose, eu acho melhor os professores falarem, né? A gente pode apenas partilhar, assim, experiências, porque quando a gente pensa no Paulo Freire, a gente pensa necessariamente numa educação que é libertadora. Então, nada melhor do que trocar experiências, né? Eu acho que muito mais do que ficar falando teoricamente o que o Paulo Freire traz, eu acho que essa dimensão que vocês acabam de trazer, assim, o que é o chão da escola, pensando esse chão da escola freirianamente falando, né? E aí, então, a gente vai compartilhar aqui um pouco com vocês. Eu sempre, quando falo de Paulo Freire, eu trago duas pessoas lindíssimas, assim, que são amores da minha vida, que é a Júlia e o Pedro, que vai estar aqui com a gente falando também. Foram meus alunos na educação básica, no ensino médio. Mas eu vou tentar falar um pouquinho aqui com vocês, uns 15 minutos, 20, um pouquinho desse livro, e depois já vou passar a palavra para o Pedro e da Júlia, que vai também contar um pouquinho de algumas experiências que a gente tem tido, né, na educação básica, principalmente no ensino médio, que é um dos lugares também muito usurpados, né, por essa dimensão governista dos últimos tempos no Brasil, e principalmente das juventudes, né, que é tão pouco levada a sério nesse país, que tem tão pouco lugar de fala, e eu acho que a escola é esse lugar que possibilita esses encontros, né? Então, muito prazer estar aqui com vocês. Eu já agradeço desde já o convite, e eu acho que o nosso lugar é esse lugar mesmo de poder trocar essas experiências. Bem, quando a gente fala dessa dimensão do Paulo Freire, dos sonhos possíveis, necessariamente a gente se arrisca no que ele vai falar, que é de uma educação esperançosa, né? De uma conversa esperançosa. Então, eu fiquei pensando, quando Rose fez o convite, da EJA, né? Vocês nessa luta, nesse contexto da pandemia também, como que parte, né, dos nossos estudantes, eles continuaram usurpados nos seus poderes. Então, o que seria essa conversa esperançosa, né? O que seria uma conversa esperançosa numa escola que tem tanto lutado, uma comunidade educadora, colocando-se como esse lugar da esperança? Então, acho que a primeira questão é que o Paulo Freire ele é um pensador comprometido com a vida. Se a gente procurar nas obras do Paulo Freire, a ideia da existência, do existenciar, é algo fundamental. Mas a existência para o Paulo Freire, ela é só possível coletivamente. É um encontro ao longo da sua vida com essas pessoas ditas usurpadas, oprimidas, né? Perdidas muitas vezes naquilo que são seus direitos, direito de ser, direito de viver, direito a ter a sua cor, direito a ter seu gênero, direito a ter as suas escolhas políticas, filosóficas. E aí, então, Paulo Freire, ele é um cara, ele disse assim, se vocês tiverem que me lembrar só de uma coisa minha, me lembre que eu amava gente. E eu acho que essa ideia é uma expressão radical do amor de um educador pelas pessoas. E ele falava que duas coisas eram para lembrar ele, que ele amou muito as gentes humanas e amou também muito a terra-mãe. E foi com a terra, com as gentes, que ele foi aprendendo
essa amorosidade singular, que é uma amorosidade educativa. Se enganam aqueles que pensam que é possível qualquer prática educativa sem que se faça a experiência de um amor, mas não é um amor simplesmente romântico, é um amor que produz indignação, é um amor que produz sonhos, é um amor que produz campos de possibilidades. Então, esse educador, ele tem uma existência plena, né? Por isso que ele é tão também atacado num país em que não se tem amor pela vida, né? Que muitas pessoas têm amor pela morte. Então, ele é um educador de conversas, de encontros, e principalmente encontros com esses esfarrapados. E ele teve uma vida de profunda e rica capacidade de estar com essas pessoas e se tornar uma pessoa melhor. Ele sempre dizia, não é eu que faço as pessoas melhor. As pessoas que eu encontro me fazem melhor. E ao me fazerem melhor, eu e elas, nos tornamos pessoas melhores. Então, ele é esse pedagogo, ele é esse educador, ele é esse homem, né, de conversas. Né? E essas conversas para ele é uma parte da conversa com aqueles brasileiros que nunca foram privilegiados. Por isso que uma parte dos brasileiros privilegiados, de uma elite branca brasileira, de uma elite política brasileira, de uma elite empresarial brasileira, fazem de tempos em tempos soltarem seus gritos de basta Paulo Freire. Porque esse homem, esse educador crítico, ele tem uma singularidade ao ser gente, que é produzir medo. É claro que ele produz medo. Por que o Paulo Freire produz tanto esse receio dele ser lido, dele ser encontrado? Porque ele é um homem de grande crítica das maldades de algumas políticas necrófilas desse país. O Rômulo mesmo falou, né, desde 63, que ele produz uma luta ao lado daqueles que, ao olhar neoliberal, são perdedores, são fracassados. Então, sua presença nesse mundo, ela sempre foi uma presença interferidora, nunca neutra. Enganam-se aqueles, no dizer de Paulo Freire, que pensam que é possível qualquer situação, qualquer ser no mundo, na neutralidade. Nem nossas práticas educativas, nenhuma delas são neutras. Então, ele foi sempre esse que denunciou o sofrimento dos oprimidos e das oprimidas, dos perseguidos, das perseguidas, né? Dos explorados, exploradas, dos excluídos ao mundo. E, diante disso, ele sempre sonhou estar e sempre nos faz esse convite em suas obras da gente ousar e lutar. Ousar sonhos possíveis, né, que é o que ele fala, e ousar sonhos, inclusive impossíveis. Que é o lugar que mais sonha numa prática educativa do que o lugar que se trabalha com as crianças, o lugar que se trabalha com as juventudes e o lugar que se trabalha com os adultos, principalmente a EJA, em que já recebe ali esses sujeitos usurpados desses seus direitos. Então, essas pessoas que não olham para o outro como gente, elas sentem medo de fato do Paulo Freire, porque é um homem que nos convida a sonhar, mas não é um sonho também romântico. Ele fala que o sonho acontece na ação, no agir. Nós começamos de sonhos pequenos e vamos, nesses sonhos pequenos, podendo criar grandes ideias. Mas é nos sonhos pequenos também que a gente produz um mundo melhor e um mundo mais justo. E essa, eu acho que é a grande riqueza da escola pública. O padre Lancelotti, não sei se vocês conhecem, mas um padre que trabalha em São Paulo com os moradores de rua, com as pessoas trans de rua, tem um trabalho muito bonito com essas pessoas usurpadas. Uma vez uma jornalista perguntou para o padre Lancelotti assim: Padre Lancelotti, o que se ganha, né, nesse trabalho com as pessoas de rua? E o padre Lancelotti responde o seguinte: a gente ganha muito pouco, a gente sempre perde. A gente perde porque a gente está na luta do lado dos fracassados. E os fracassados, nesse sentido que o padre Lancelotti está nos dizendo, é os fracassados ao olhar do fracasso no sentido neoliberal, capitalista. Então, ele fala assim, a gente perde muito
porque a gente se coloca em risco, né? E num lugar em que esses usurpados, esses fracassados, esses explorados, que vai ser chamado pelo Frantz Fanon de condenados da terra, é nesse lugar que eu quero estar, porque para mim estar ao lado dos usurpados é também estar ao lado dessa possibilidade de a gente se refazer como gente, da gente se refazer como educador, da gente se refazer como pessoa. Eu prefiro estar ao lado desses, entre aspas, ditos fracassados, do que estar do lado dos vitoriosos, dos vencedores, porque esses foram os que usurpam a vida. E a gente tem acompanhado muito isso, né, gente? Uma vergonha que nós estamos passando nesse contexto histórico, né, principalmente em termos políticos, representantes que massacram a sua população, que goza das pessoas em termos da vida, das vidas que são perdas, que colocam a fome como um problema simplesmente de jogar fora alimentos, né? E que não pensa a fome como um projeto econômico, a fome como um projeto político, de políticas necrófilas que matam, né? De políticas necrófilas que o tempo todo invadem as escolas, né? Fazendo com que as escolas, principalmente as escolas públicas, sempre sejam vistas com esse lugar do fracasso, mas um fracasso que eles têm só como números, né? Para eles, as pessoas que estão na escola são números, não são pessoas. E é aí que é a nossa vitória. A nossa vitória é porque a gente sabe que nós temos essas pessoas que são usurpadas, mas nós lutamos cotidianamente para que seja possível que eles tenham o mínimo de dignidade. Por isso, nós somos atacados o tempo todo, nossos professores, professoras, educadores, é porque a gente sabe necessariamente que o lugar da escola é também um lugar para produzir vida, mesmo que a escola também produza processos deshumanizadores. Mesmo que a escola também saiba que ela não é uma ilha dentro da sociedade, mesmo que todos os nossos projetos pedagógicos não necessariamente sejam apenas projetos biófilos que produzem vidas. Tem muitas pedagogias que produzem mortes. Mas nós temos essa consciência, pode não ser uma consciência total, coletiva, de que esse lugar é possível produzir vida. E nada mais do que vocês acabam de fazer nesses 35 anos dessa história dos pequenos projetos, esses projetos serem transformadores. Então, ele sempre se educou, Paulo Freire, pelos gritos desses esfarrapados. E daí, junto com eles e elas, ele foi construindo essa consciência biófila. Eu acho que isso a EJA produz muito legal. Assim. A EJA ela tem muito mais esse lugar de uma consciência biófila do mundo, que é, o que seria uma consciência biófila no sentido freiriano? É uma consciência temos amor às coisas vivas, né? Chega um sujeito trabalhador, que o dia inteiro trabalhador, e a gente está ali ainda tentando produzir conhecimento, tentando produzir alfabetização, tentando, através da leitura do mundo dele, fazer com que ele tenha acesso à leitura da escrita, à leitura da palavra, e que essas palavras que eles nos trazem transformam em outras palavras mais vivas. Então, por isso, ele é um educador que nos convida a essa conversa esperançosa. Escola é também lugar da esperança, mesmo que ela seja usurpada. Né? Então, o mundo nesse sentido do Paulo Freire, é um mundo que a gente sempre está com ele. Engraçado que você vai lendo os trabalhos do Paulo Freire, parece isso aqui tão muito óbvio, mas numa sociedade necrófila, numa sociedade neoliberal, numa sociedade em que o capitalismo é que diz o que é vida, né? Numa sociedade em que as pessoas, pela sua cor, as nossas juventudes, né? O genocídio das juventudes negras no país, um país que ganha o prêmio de ser o primeiro lugar do mundo em matar pessoas trans. Então, sonhar com uma possibilidade de libertação, fazer esse exercício político da libertação, é uma reflexão crítica que homens, mulheres, pedagogos, professores e professoras vão aprendendo a fazer, porque eles descobrem que o papel fundamental da escola é fazer com que também essas pessoas que chegam aprendam junto com a gente a consciência de eles serem sujeitos de direito. E, principalmente, a consciência de saberem sujeitos de direitos,
Se a gente consegue isso na escola, a gente já conseguiu todas as outras coisas. Então, esses sonhos passam a ser sonhos de uma sociedade mais livre, principalmente livre das opressões. Então, sonhar para o Paulo Freire é sempre pôr-se à frente das situações que nos aparecem como situações limites. Né? A vida é assim mesmo, a fome ocorre porque tem uma pandemia, um vírus, como se a fome no Brasil fosse problema apenas de uma situação pandêmica. É assim mesmo, ele não conseguiu porque ele não quis, não se esforçou, a ideia do mérito, mas ele vai dizer, não, essas situações limites são situações de fato, situações difíceis, mas situações que nos chamam, que nos convidam. Então, o sonho biófilo do Paulo Freire é um sonho que deveria ser capaz de unir toda a humanidade. Né? Um sonho que ele fala do inédito viável, aquilo que parece assim ser impossível, à medida que a gente vai trabalhando de forma pequena, de forma humilde, mas nunca sendo neutros, nunca nos calando, ele vai se transformando e vai oportunizando que nós, a escola, sejamos capazes de, diante dessas situações de opressão, ainda perceber vida. E nossos alunos vão precisar muito da gente nessa volta, né? Eles voltam aí com outras usurpações, né? Com outros roubos, né? Roubos em termos de identidade, roubos em termos da dignidade humana, né? Roubos em termos de ser aqueles que estão passando fome. É esses que não chegam, gente. Chegam com seus corpos, chegam com seus sonhos, seja com seus, às vezes, sonhos que foram também eliminados nesse processo. Então, para o Paulo Freire, o sonho é o sonho por essa libertação de todos os seres vivos. Né? E, para isso, a gente precisa de uma escola militante. Precisamos de pessoas que acreditem que é preciso arriscar para ter uma sociedade mais justa. Que a grade escolar não é uma grade apenas de conteúdo, não é uma grade apenas do que se foi construído socialmente nas nossas disciplinas. Isso tudo é importante. Mas é uma grade que possibilita ali a gente correr atrás desses sonhos que às vezes se perderam, dos sonhos que podem se encontrar. Então, para o Paulo Freire, é impossível existir sem sonhos. E é impossível ter uma escola que não sonha. Então, a universidade, a escola, os educadores, os estudantes, eles devem sempre ter a luta nos seus discursos contra esses discursos neoliberais, porque o discurso neoliberal, a fome, a pobreza, é sempre botada como destino, como fatalidade, ou até como produção de Deus. Deus, coitado, nesse meio aí, sempre está na boca dessas pessoas, né? Bocas malditas. Discursos econômicos que afirmam ser inevitáveis essas realidades, né? A moradia, a pobreza, que a vida é assim mesmo, né? Tem uns que ganham porque trabalham muito, são os melhores, olha essa coisa do melhor aluno, do mau aluno, do bom aluno, essa coisa do mérito, ela não chega, né? E aí, o que falta, a uma grande maioria que eles vão falar, infelizmente, é eles mesmos. Eles ganharam oportunidade, mas não se agarraram às oportunidades. É frente a esses discursos biófilos, a essas práticas necrófilas, né? As pessoas de consciência biófila, elas passam a ter um compromisso. E para o educador isso é importantíssimo. Intervir na realidade para manter viva a esperança daqueles que foram usurpados, e ter essa certeza, assim, gente, a gente tem que ter essa certeza. O lugar da escola pública é um lugar, em sua maioria, de uma consciência biófila. Somos nós, professores, professoras, educadores, estudantes, essa comunidade escolar tem produzido muita vida, apesar de todos os discursos de que a escola pública é fracassada. É fracassada, no discurso liberal deles, somos mesmo. Mas no discurso que nos atém, que é essa dos sonhos possíveis, não. A gente constrói sonhos políticos, anseios políticos, desejos políticos. Por quê? Porque nós temos que explorar a possibilidade de educar para um olhar atento a essas explorações. Esses nossos alunos têm que se compreender explorados para tomar essa consciência que o Paulo Freire vai dizer, que é consciência de que somos oprimidos, oprimidas, e para isso a gente tem que lutar. Por isso que ele vai falar lá, quando ele fala da fome muito bonita nesse
livro, que ele vai falar que entender a fome é entender as relações que está aí, né, entre fome e produção de alimentos. A gente tem que entender produção de alimentos e reforma agrária no Brasil, reforma agrária e as reações contrárias a ela. Por que é tão difícil fazer reforma agrária no Brasil? Isso tem a ver com a escola, porque isso tem a ver com os nossos alunos, isso tem a ver com a EJA, né? A fome e a política econômica, a fome e a violência, fome enquanto violência, e ele vai falar, inclusive, fome e democracia. Só pensando democraticamente uma escola que tem consciência dessa usurpação dos seus alunos e se coloca, então, a uma luta que é uma luta de todos. Então, assim, para o Paulo Freire, em Pedagogia dos Sonhos Possíveis, ele vai dando um exemplo, por exemplo, de que o Sem Terra, por exemplo, é esse movimento que tornou possível o direito à terra no Brasil, mas que começou lá na base dos quilombos de Palmares. Então, a luta, as alternativas de sustentabilidade, de economias sustentáveis, de cidades autossustentáveis, de um país alternativo, né, de uma economia alternativa, de uma educação alternativa, que não é só essa educação que está nos papéis, na BNCC, mas uma outra educação, é uma luta que a escola também enfrenta diante de um Estado branco, de um Estado colonial. E aí, de fato, então, Paulo Freire, com essa obra, ele vai provocar medo. Pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança, pedagogia dos sonhos possíveis, ousadia e medo em relação aos professores. Então, conhecer Paulo Freire, gente, é ter a oportunidade de pequenos nos agigantarmos como pessoas. É preciso ter medo do Paulo Freire mesmo, pois quem se adentra a aprendizagens freirianas não vai mais ser a mesma pessoa. Isso, na verdade, é o que o Paulo Freire sempre nos ensina. Aprender com o outro, seja ele quem for, é nunca mais ser a mesma pessoa. E eu vejo isso muito na EJA, como que os estudantes transformam os professores e como os professores transformam esses estudantes. Então, se a gente pensar um pouco, nós, enquanto educadores da educação básica, quem são as pessoas que lincham as nossas escolas com discursos? Quem são as pessoas que dizem que a escola é fracassada? E aí o Paulo Freire vai dizer o seguinte: sabe qual que é a prática? Sabe qual que é o rumo? Sabe qual que é a bússola da educação? É a libertação. Por isso que eles têm tanto medo de escola. Do que a gente está produzindo, o tempo todo tentando saber o que a gente está fazendo na escola. E ele vai falar que esse projeto de libertação, ele tem um processo metodológico, que é ver, ouvir, indagar, discutir, tomar consciência e denunciar qualquer realidade opressora. Qualquer farsa colonialista. Essa semana está aí uma discussão sobre as precatórias, e no meio dessa discussão, coloca o Fundeb, o nosso fundo da educação. Quem vai ter que tomar esse rumo para dizer que isso não pode? Somos nós. Então, a luta pela libertação é dizer, como diz a Conceição Evaristo, lá quando ela vai fazer, numa luta coletiva negra, eles querem nos matar, mas nós resolvemos que nós não vamos morrer. Isso é a EJA, ela diz isso o tempo todo para a sociedade. Eles dizem que eles não podem, mas nós decidimos que eles podem. Eles dizem que eles não podem sonhar, mas nós vamos fazer com que eles sonhem. Mesmo que o sonho seja aprender uma palavra. Então, o elemento fundante nessa situação dos sonhos possíveis é descobrir as conquistas que os sujeitos podem ter, que a história não é destino, como diz o Rômulo, a história é campo de possibilidade. E aí, pensando nessa questão pandêmica, e pensando a palavra-chave dessa leitura do Paulo Freire, que é a terra, quando a gente educa, nós temos responsabilidades frente à usurpação dessas vidas, frente à usurpação do ser humano e de qualquer ser. Nós erramos, porque nós somos pedagogos, porque nós somos professores, professoras, e errar faz parte das aprendizagens, mas também
é nós que trabalhamos para que a vida daqueles que nos chegam necrofizadas sejam vidas mais biófilas. Então, para o Paulo Freire, o desafio é a gente sonhar e sonhar esperançando. E ele vai dizer, não é possível nenhuma existência humana, nenhuma prática educativa sem esperança e sem sonho. E são os sonhos e as esperanças que vocês aí do Graciliana provocam nesses estudantes e que vocês alimentam em vocês mesmos, que aí nasce a necessária luta para fazer a vida melhor. Olhar lá para o córrego do bairro e saber que ali a gente vai produzir uma história de vida. Olhar para a literatura negra e entender que tem a identidade dos nossos alunos ali. Então, ele vai acrescentar que a minha esperança, enquanto educador, sozinho é necessária. Individual é necessária, mas ela não é suficiente. Ele vai dizer que a gente só ganha a luta, principalmente a luta contra o capitalismo, se essa luta for uma luta esperançosa coletiva. Não precisamos esperar que todo mundo da escola vai sonhar esse sonho, mas a gente pode sonhar entre 2 parceiros, entre 3, e vai aumentando. O que a gente precisa é de ter esperança crítica, né? E essa esperança crítica, ela tem um papel político. Ela sempre vai ter um agir. Toda e qualquer ação esperançosa, para o Paulo Freire, é uma ação que vai ir contra qualquer tipo de feiura humana. E eu vou terminando por aqui, porque nós vamos compartilhar com vocês, eu tinha muito mais coisas para falar, mas eu acho que não é necessário, que é essa dimensão de que o aprender por Paulo Freire, ele está lá no que a gente já está fazendo. O Paulo Freire está nas nossas escolas, no nosso lugar, e nós não podemos abrir mão dele, né? Abrir mão nesse sentido de que ele nos provoca a serem pessoas melhores, portanto, educadores melhores, e sonhar sonhos necrófilos. E, por isso, lutar contra a necrofilia. Eu vou passar agora, passar a palavra para a Thaís, né, para ela dar a continuidade aí. É isso, pessoas. Nossa, Sirlene, assim, realmente, né, quando a gente para, né, porque até essa correria, esses excessos que a gente percebe, principalmente dentro da escola, isso nos limita a ter esses espaços de discussão, esses espaços de reflexão, né, e com isso a gente vai deixando mesmo, né, de perceber essas questões que você trouxe para a gente, que o Rômulo falou. Então, é muito importante que a gente esteja atento, que a gente esteja assim, entre os pares, né? Refletindo, discutindo, para que essa pedagogia desses sonhos possíveis, dessa esperança, ela não se perca. Porque diante de tantas realidades duras que a gente vive, para além da sociedade, que a escola é um reflexo da sociedade, né? Se a gente não tiver dentro da escola esperança e não houver sonhos, realmente a gente não consegue sair do lugar de jeito nenhum. E desde as pequenas coisas mesmo, né? Né, muitas pessoas falaram aqui, o sonho independente do tamanho dele, né? Então, assim, muitas vezes, como professores da EJA, que a gente vai acompanhando a trajetória de muitos, né? Que alguns não conseguem continuar por vários motivos. E então, para nós, às vezes, para quem está de fora, parece que é muito pequeno, mas assim, conseguir alfabetizar que seja, né, ampliar o mundo daquela pessoa é um sonho que para nós é gigante, né? E para aquele que está também realizando é enorme. Então, eu fico muito feliz da gente poder estar com esse espaço aqui. Então, vou convidar, né, que eu estou doida para ouvir. Tem gente aqui no chat que falou, eu vim aqui para ver a Júlia, tive que justificar que a Júlia já estava chegando. Então, vou chamar o Pedro e a Júlia aqui para compor esse espaço com a gente. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu sou o Pedro, né?
Ela, a Júlia. E agora que vocês viram um pouco também sobre o que o livro do Paulo Freire traz, sobre essa pedagogia dos sonhos, a Sirlene convidou a gente para estar relacionando a nossa história e a nossa vivência com o livro, com a pedagogia que o Paulo Freire apresenta no livro, porque tem muito a ver com o projeto que a gente está inserido e relaciona muito com a nossa vivência também. Eu acho que é muito importante que a gente conte a nossa história a partir disso, né? Como que o Paulo Freire, a metodologia dele vem dentro do que a gente viveu dentro do ambiente escolar, assim. E em 2017, vou contar uma historinha para vocês, aconteceu uma situação na escola em que eu namorava uma menina e isso era um problema para a direção da escola, sabe? Me chamaram na diretoria para assinar uma ata sobre o meu comportamento homossexual. Eles falaram que estavam errado, que isso influenciaria outros alunos, né? E eu não sabia o que fazer, né? Porque até então eu não sabia que poderia ter uma ata assim na escola, que eu teria que assinar, só que eu fiquei com medo dos meus pais, com medo de acontecer alguma coisa, e aí eu assinei. Eu e a minha namorada na época, né? E aí, assim que eu cheguei em sala de aula, estava rolando a aula da Sirlene, e aí eu perguntei para ela se tinha alguma lei que defendia o homossexual dentro da escola. Na hora, assim, ela falou que não sabia sobre o assunto, mas que queria pesquisar sobre, pediu para a gente mandar alguns arquivos, né? Alguns textos sobre o assunto. O Pedro entrou nessa também, e aí ela pediu para a gente escrever uma carta, que inicialmente seria uma carta denúncia, só que a gente não percebeu dessa forma. Então, a gente contou as nossas trajetórias escolares ali, o Pedro contou desde o início para ele, desde a escolinha, assim, e aí... Só interrompendo. A gente acha que seria uma carta denúncia, né? E eu acho que, sei lá, eu acho que analisando hoje, assim, eu penso que a partir do momento que a Sirlene pede para a gente escrever a carta, eu acho que a gente enxerga uma oportunidade de ser ouvido, de falar o que a gente sente, de falar o que a gente está sentindo em relação à escola e também em relação às coisas que a gente está vivendo dentro da escola. Então, analisando hoje, eu acho que a carta, né, que no início parecia ser por uma carta denúncia, denunciando o que estava acontecendo na escola, ela se tornou uma metodologia de ouvir, de compartilhar relatos que a gente teve dentro da escola, assim. Usamos, inclusive, a metodologia do Bartolomeu de Queiroz, do livro Correspondência, que seriam palavras que sabem mais longe. Então, nós separamos palavras para dormir, palavras para acordar e palavras para sonhar. Então, aí a gente ia fazendo essas relações com as palavras, quais palavras, por exemplo, a gente queria que dormissem ali, que não existissem mais no nosso cotidiano, sabe? Violência, homofobia, o racismo. E será que a gente já pede a foto? Eu acho que sim. A imagem? Eu acho que já pode até colocar a imagem que a gente colocou aí. Isso. Nós pegamos algumas palavras do livro, né? Algumas palavras que aparecem muito assim nas cartas, porque produzimos cartas, recebemos cartas de alunos também, né? E pode dizer. E foi bom, tipo, nervosismo. Mas, então, aí a partir dessa metodologia do Paulo Freire do livro, né, sobre os sonhos, que, igual já foi explicado aí durante a live, sobre o sonhar e a gente pensou isso, como é que isso se relacionou com a nossa história e como é que isso se relacionou com o grupo de pesquisa. Aí, a partir disso, a gente pensou assim, nossa, a gente pode usar a mesma metodologia que a gente usou no grupo de pesquisa, que era separar as palavras. A diferença é que no grupo de pesquisa a gente usava palavras que eram para dormir, palavras que eram para acordar e palavras que eram para ir mais longe. E aqui a gente pensou numa ideia mais de analisar todas as cartas, não só a nossa, tipo assim, não só as nossas cartas, mas como as outras cartas que o projeto recebeu também. E analisar e procurar palavras nessas cartas que os alunos queriam acordar, palavras que poderiam ser sonhadas, entendeu? Palavras que seriam possíveis. Quando a gente pesquisa o significado de sonho, assim, no dicionário, a ideia é muito utópica, né? Sonho está na possibilidade ali de não acontecer. Dormiu, sonhou, acabou. E aí, já na ideia de Paulo Freire, é uma ideia mais de ação. Então, quando a gente pega essas palavras, por exemplo, o acolhimento, a voz, a esperança,
a gente percebe que na nossa trajetória teve uma ação, que foi o grupo de pesquisa acontecer, para que a gente tivesse voz e esperança, e que esses sonhos fossem realmente possíveis, sabe? O sonho, por exemplo, de estar numa faculdade, sabe? De falar, de ter um livro, cara. Eu não imaginava que a gente pudesse escrever uma parte de um livro, assim. Então, hoje, vendo o lugar que a gente está, ter conseguido uma bolsa na faculdade, isso é incrível, assim, os sonhos realmente são possíveis. É mais no sentido, igual no livro, no próprio livro, o sonho é mais no sentido pragmático mesmo, não no sentido abstrato. É mais no sentido prático e analisando a nossa vivência, a nossa trajetória, assim, no projeto, a gente vê que foi muito isso, entendeu? A gente começa a sonhar a partir de ações práticas, a partir de ações que a Sirlene, por exemplo, foi percussora, a Sirlene iniciou, e a partir dessa iniciação a gente começa a sonhar, entendeu? Acho que é isso. Igual eu falo, eu estava até conversando com a Júlia aqui, que a gente estava na escola meio sem perspectiva, né? A gente é uma escola da periferia de Belo Horizonte, então a gente estava na escola, tipo assim, o que vai acontecer? A gente vai sair daqui, a gente vai trabalhar, e vai ser isso, não vai ser mais nada, parecia que estava tudo predestinado. E você vê que com essas possibilidades que estão sendo criadas, elas nos permitem sonhar realmente, tipo assim, não por uma coisa utópica, mas por causa dessas ações que colocaram a gente naqueles contextos e permitiu a gente sonhar com coisas que eram maiores. E é muito importante, né, que os professores também sonhem, né, com os alunos e junto, porque a gente não, acho que não, essa coisa que você falou, não tinha essa perspectiva, assim, e eu, na verdade, não sei nem o que eu sonhava, né, porque a gente não sabia como falar na escola, assim, no sentido de ter a nossa voz, de poder brigar por algo ali, sempre se sentindo silenciado de alguma maneira, e aí ter um professor que te dá uma força ali, te encaminha, sabe? Que realmente acredita, né? Que acredita em você. Igual a Sirlene chegou pra gente e falou, olha, você pode denunciar a situação que aconteceu, mas isso vai ser número, né? Vai ser só mais estatística. Ou a gente pode fazer uma coisa acadêmica que rolou super, né? O projeto tá maravilhoso, ele continua, não é uma coisa que parou, né? Ele segue contínuo aí. Sim. Seria bom vocês explicarem para o pessoal o que surgiu a partir das cartas, falar do grupo de pesquisa, como funciona, para o pessoal saber, né? Eles não sabem, vocês estão falando de grupo de pesquisa, mas eles não sabem o que é isso. Explica para eles. Então, a partir dessa situação que eu mencionei no início, né, da minha fala, sobre ter sido chamada na sala do diretor por conta da minha relação homoafetiva na escola, como eu disse, eu cheguei na sala e falei, olha, Sirlene, existe alguma lei que defenda o homossexual na escola? E a partir disso ela falou, tem 2 caminhos, né? Ou a denúncia, ou a gente pode fazer alguma coisa acadêmica. E a partir daí a gente pesquisava alguns artigos, algumas coisas sobre o assunto, nos encontrávamos nas sextas-feiras, né? Sempre no final da aula, era uma coisa bem escondidinha ali. Era sacrifício mesmo. Era. Parecia que a gente estava fazendo uma coisa super errada. E aí foram entrando outros professores, entrou a nossa professora de educação física, que era a Adriana, entrou o Mauro, entrou professor de outras escolas, e isso foi, sabe, o grupo foi se construindo, tirou aquela ideia também de hierarquia, né, de o professor ele não pode ter relação com o aluno. Viramos amigos, assim, eu digo que é uma família, então a gente sempre se encontrava, não só para as reuniões, mas também para comer alguma coisa, para lanchar, fizemos seminários na FG, na UENG, tivemos também uma viagem, né? Sim, eu acho, inclusive, que essa troca de afetos que a gente teve, assim, com o grupo, essa amizade que a gente criou com o grupo, essa proximidade, e justamente esse fato de não ter uma hierarquia ali, professor, aluno, eu vou te dar isso aqui, você vai fazer e pronto, eu acho que o fato disso também a gente se sentia muito mais acolhido e se sentia muito mais à vontade de estar ali, e realmente a gente tinha vontade de fazer, porque a gente estava... Eu acho que isso foi muito importante para a gente se envolver no processo. E se sentir ali iguais, né? Não tinha, eu não vou falar isso porque ele é o meu professor. Não, a gente se sentia à vontade de contar alguma situação que estava acontecendo. Então, eu acho que é a palavra que mais aparece também, que é o acolhimento, né? Foi muito necessário. E aí, a partir disso, assim, teve a ideia da escrita do livro, e foi muito legal, tipo, foi uma experiência maravilhosa, né? A gente produzindo isso juntos. E aí teve também uma dinâmica de troca das cartas, então
escrevi uma, o Pedro escreveu outra, e os professores devolveram essas cartas, né? Explicar um pouco dessa metodologia das cartas que a Silene tinha falado. É que rolou o seguinte, a gente, no início, né, começou comigo e com a Júlia, porque a Silene tinha pedido para a gente fazer essas cartas, e acaba que nessas cartas, a gente começa a contar a nossa história e começa a contar relatos que a gente vivia na escola, tipo assim, e era, na maioria dos relatos, era mais relatos negativos do que relatos positivos em relação à escola. E é quando a gente entrega essas cartas para a Silene, assim, aí o grupo começou a partir disso, a gente entrega essa carta a Silene analisa, tipo, olha como é que era... A partir das cartas, ela vê que, tipo assim, as cartas é uma metodologia, um método bom de fazer com que... de ouvir o outro. É uma forma de ouvir o outro que ele sinta mais à vontade, que ele consiga falar, que ele consiga expressar ali através da escrita e através da carta e contar ali o que ele passou na escola para as outras pessoas. E através disso, através das nossas cartas, a Silene começou a pedir outras cartas para outros alunos também. Mandaram anônimos, né? Alguns alunos mandaram anônimas, teve aluno que nomearam, e isso foi tomando forma, assim, tanto que a gente foi num projeto. Só antes, um pouquinho aqui, depois de escrever essas cartas, os professores também começaram a fazer cartas-respostas a essa carta, as nossas cartas, a carta dos outros alunos. E a partir disso, essa proposta de fazer as cartas tomou assim, uma dimensão, né? Gigante. A gente foi uma vez no projeto fazer uma palestra, né? Foi no FMG, não foi? Foi, a gente foi fazer a palestra e a Silene explicou a metodologia da carta, falou sobre as cartas, como é que a gente funcionava, que as cartas eram para contar e tal, sobre a escola, sobre como é que a gente via a escola, como é que era estar ali. Enfim, e depois no final do projeto, acabou que a Silene começou a receber uma multidão de e-mails, de cartas de gente querendo contar sobre a escola, como é que era contar, contava sobre o aluno, e era tipo carta de aluno, carta de professores, cartas de galera que trabalhava na escola. Então era só isso, para saber como é que começou essa carta e qual que era o sentido dela também. Inclusive, né, pessoal, acho que é interessante, que aí fala da escola pública, nós fundamos um grupo de pesquisa, né, o DEA, que chama de semelhanças que nos atraem, que é essa possibilidade da gente estudar mesmo. Eu não sabia, por exemplo, que o Paulo Freire fala do risco, né? Eu sabia muito pouco sobre a questão de gênero em termos de estudos mesmo. Os primeiros estudos sobre gêneros que eu aprendi foi com a Júlia e com o Pedro, eles que trouxeram para eu ler. E, a partir daí, a gente foi construindo esse grupo de pesquisa, encontramos, então, toda sexta-feira, aí entraram, como eles disseram, entraram outros professores, e aí eles foram produzindo pesquisa sobre isso, assim, isso que é interessante, assim. E o que eu acho que é muito legal desse projeto é que quando a gente funda esse grupo de pesquisa e a gente começa a apresentar essas pesquisas em outros lugares, o Pedro e a Júlia assumem o lugar deles, que era deles de fato, os sonhos deles. Inclusive, são hoje 2 estudantes de graduação de Sociologia, fazendo pesquisa de iniciação científica, trabalhando com questões étnico-raciais, com questões LGBTQIA+, e nessa produção dessa coisa, eles hoje têm o sonho de voltar para a escola e ser professores. Isso, assim, eu fico extremamente feliz por saber que... E tantos outros jovens que participaram do projeto, né? E aí eles vão falar um pouquinho mais, essa metodologia de ler as cartas do Bartolomeu Campos de Queiroz, era a ideia de palavras que devem dormir, palavras que devem sonhar, palavras que devem ir mais longe, né? E palavras que devem ser ressignificadas. Eles vão falar um pouquinho disso, porque palavras que devem dormir, para não ser ditas mesmo, né? São palavras mal ditas, né? Para a gente aprender, e palavras que devem sonhar. E a partir das palavras, a gente se aprender a ser pessoas melhores, né? Ser mais. E eu acho que nessa aprendizagem foi muito interessante. Eu não me esqueço de uma fala do Pedro, quando a gente foi apresentar esse projeto na UFMG, que ele agarrou nas minhas mãos e falou assim, eu estou muito nervoso segurando a minha mão. E porque a história do Pedro é uma história de um sonho que poderia ter sido calado, assim. O Pedro tem, inclusive, a história da dimensão do suicídio, como ele e outros tantos, assim, e o Pedro disse, eu quero viver, e eu quero viver sendo eu, e junto com a Júlia, essa produção. Então, eu acho assim, que são cartas muito significativas. Tem cartas de jovens negras que falam assim, a única coisa que eu aprendi na escola é que eu queria ser uma menina branca, que eu não queria ser negra. E outros que falam assim, na escola eu nunca tive direito. Então, essa coisa da desumanização
e que o Paulo Freire fala, é uma dimensão para a gente ser discutida. Mas eu vou deixar para eles terminarem aí a fala. Então, eu vou ler algumas palavras, que nós temos uma tabelinha, e aí eu acho que é legal essa leitura, assim. São as palavras para ir mais longe, dormir, acordar e para sonhar. As palavras para ir mais longe seriam aquelas palavras que elas existem no nosso cotidiano, mas elas precisam acordar, sabe? Elas precisam de fato existir, não só estar ali, assim. Então, seria assumir de verdade. Deixa eu ver, beleza, acolhimento, sabe? A gente fala muito sobre acolhimento, mas o que é esse acolhimento dentro da escola, sabe? O que é? Sobre a adolescência, a voz, o dar nome. Já a palavra para dormir seriam as palavras assim para não existir mesmo naquele ambiente, para não existir na nossa vida, como os xingamentos, né, que existiam muito assim nos corredores da escola com o Pedro, tipo bichinha, viadinho, morte, constrangimento, essas palavras que são realmente palavras de ofensa e que talvez para alguns pode ser uma brincadeirinha, mas isso fere, de fato. Então são palavras que devem morrer, acabar, tipo suicídio, anular, censurar, são palavras que dá um peso muito grande, e isso precisa acabar. Já as palavras para acordar seriam essas palavras que a gente quer que tenham diferença na nossa vida, que realmente faça essa, sabe, acorde mesmo, o respeito, o amor, o acolhimento, que a gente fala muito sobre, professores, a escola ela precisa ser essa troca ali de amor mesmo. Acho que a escola sem afeto não existe, pelo menos para mim, não. E as palavras para sonhar tem o que eu expliquei, né, naquela nuvem de palavras, assim, são as palavras que sonham para frente. Então, para a gente fazer esse sonho possível, precisa ter uma ação. E aí você tem esperança, tem voz a partir dessas palavras, entende? Então, é muito interessante, assim, quando você pega e coloca em tabelas, separa cada coisinha, porque aí essas palavras vão tendo significados muito diferentes também, em vários lados, né? Tipo, reconhecer é uma palavra para ir mais longe. Mas, poxa, isso já está no meu cotidiano. Eu reconheço, Pedro. Mas será que reconhece mesmo? Eu dou voz, o Pedro fala, mas será mesmo? Você escutou ele? Será? Então, isso deve acordar. Então, é essa a interpretação, assim. Sobre as palavras. Agora, Sirene, quer falar um pouco, Sirene? Não, acho que não. Agora, pegando também um pouco da metodologia, assim, para explicar sobre a nossa vivência individual mesmo, e falar também como é que esse projeto impacta para a gente como indivíduo e a gente ocupando o corpo que a gente ocupa, como é que esse projeto chega para a gente, qual que é as consequências dele para a gente. E pensando nessa pedagogia dos sonhos, eu fico vendo como que, acho que a Sirlene também falou, a gente estava tendo uma conversa, ela falando que os sonhos, ele é muito limitado aos contextos que a gente está. E como eu tinha falado no início, a gente estava lá na escola, né, tipo, sem muita perspectiva do que ia ser do futuro, sem muito sonhar, entendeu? E mais no sentido pragmático mesmo, a gente não tinha esse sonho no sentido pragmático. E como é que as possibilidades que foram sendo criadas, elas nos permitiu sonhar coisas muito maiores, por exemplo, igual a partir do caso da Júlia, a gente sonhava naquele momento, por exemplo, a gente sonhava que palavras como homofobia morressem, a gente sonhava em querer falar, a gente sonhava em querer brigar, por exemplo. Mudar aquele ambiente ali naquela hora, tipo assim, naquele momento. E você vê que a partir das possibilidades que foram sendo colocadas, igual, por exemplo, o grupo de pesquisa, essa dimensão dos sonhos para a gente, ela vai ganhando outras formas e a gente vai realmente sonhando mais longe, sonhando mais alto, e realmente, e não é um sonho, igual eu falei, o sonho abstrato, é um sonho que a gente realmente, a gente vê que é possível, e a gente vê que pode sim fazer, e como que essas possibilidades que foram colocadas vai permitir a gente sonhar sonhos que a gente já tinha, e também nos permite sonhar novos sonhos, criar novas possibilidades de sonhos a partir dos contextos que a gente foi entrando. Igual a gente vai analisar hoje, eu e a Júlia, a gente estuda licenciatura em Ciências Sociais, e eu acredito muito que a gente só está nesse curso, só está aonde a gente está hoje por causa do projeto. Então, e a gente
e eu acho que os sonhos também que a gente vai influenciando, os sonhos que a gente vai influenciando. Então eu fico vendo como é que hoje, por exemplo, essa coisa dos sonhos, ela vai mudando, sabe? E a partir dos contextos que a gente é muito diferente, porque eu imagino se eu não tivesse passado pelo projeto de pesquisa, por exemplo, se não tivesse essa ação do criar o grupo de pesquisa, por exemplo, a gente sonhava várias coisas naquele momento, só que o que a gente poderia fazer para tornar aquele sonho pragmático, para fazer que aquilo seja real, para fazer que aquele sonho realmente aconteça. E a Sirlene veio com a ideia do grupo de pesquisa, que é uma ótima ferramenta assim, de fazer com que, de primeiramente, ouvir os sonhos e tentar alcançar esses sonhos juntos, né? Eu acho que isso foi um processo muito importante também. Vamos um pouco da sua. Eu acho que pelo menos a minha escolha, assim, das ciências sociais vem muito do nosso grupo, né? Por conta do nosso professor também, o Mauro. Então, a gente... eu achava tão incrível, assim, quando ele estava dando aula, que eu pensei, gente, eu quero ser como ele, sabe? Eu quero ser uma pessoa, assim, dar voz às pessoas, ouvir de fato, ter uma educação mais humanizadora, assim, sabe? Não só uma pessoa que está ali ensinando e você está ali, sabe? Eu ensino daqui e você está aí. Não, era bem acolhedor, assim. Então, a gente vai, sabe, criando caminhos. E isso é muito bom, a forma como se deu tudo. Acho que foi incrível, assim. O grupo de pesquisa, sem dúvidas, foi um marco, assim, para mim, em várias decisões. Uma coisa também que eu achei muito interessante, assim, que eu já tinha até falado, sobre como é que a gente sonha a escola, como é que a gente sonha a escola enquanto aluno. E eu acho legal isso ver hoje, porque a gente está estudando para ser professor, né? A gente está estudando para voltar para a escola, para estar lá de novo. E como é que nossos sonhos em relação à escola, tipo assim, mudou completamente, porque a gente tinha os sonhos em relação enquanto aluno, ali do ensino médio e tal. E agora a gente vai voltar para a escola com outros sonhos, a partir de sendo professor, entendeu? Eu acho que isso foi o maior, assim, a maior reviravolta, essa virada de chaves. Nossa, porque tem algumas matérias da faculdade que a gente fica super crítico, né? Tipo, meu Deus, como que isso está acontecendo? Estava olhando da escola que eu estudei, o plano político-pedagógico, assim, e eu fiquei chocada como que no papel as coisas são lindas, né? E na realidade não era isso que acontecia quando eu estudava lá. Então você começa a ficar mais crítico, pensar, gente, será que, sabe, como que eu vou ser quando eu estiver naquele lugar ali de professora, né? Meu Deus. Eu acho importante também os professores também ter essa consciência de tentar se colocar nos lugares do aluno também, tentar ter essa visão do aluno da escola e não ter só a visão do professor, igual a gente, por exemplo, a gente está formando aqui, mas a gente também, principalmente pelas metodologias trabalhadas no grupo de pesquisa, a gente espera não ter uma visão unilateral da escola, só dos professores. A gente quer ter uma escola que seja construída por todo mundo, a gente quer ouvir, a gente quer uma escola que seja plural, uma escola que realmente seja inclusiva. Acho que a Sirlene quer falar, né? Eu também. Quer falar, Sirlene? Tá desligado o microfone. Seu microfone, Si. Não, só fala do livro. Eu acho que pode deixar agora o espaço para a gente conversar, né? Gente, inclusive, a gente escreveu o livro saiu aí nesse ano. Lindo, perfeito, belas palavras. Não só belas palavras, assim, né? Coisas bem pesadas também, mas é muito bom, entendeu? Eu acho que vai ser muito construtivo. É um livro muito construtivo. E aí é isso, gente. Leia o nosso livro, é um livro bafo, muito bafo. É babado. Fala o nome do livro para eles. Rompendo Silêncios, gente. Ó, super sugestivo. Isso. Sabe? Dando voz mesmo. É muito bom, silêncios. Tem cartas, né? É isso. Conta toda a história, assim. É maravilhoso. Triste, mas... mas é importante romper silêncios para isso, né? Para a gente poder ouvir todo mundo que está ali na escola, né? E construir uma escola que seja para todo mundo, mesmo, né? Que seja plural, que seja diversa e que seja para todo mundo no seu individual, entendeu? Que todo mundo possa ser você mesmo na escola e que ela não seja um lugar que vai só te podar e te preparar para o mercado de trabalho, igual a gente viu em muitos planos de escola. Nossa! Assim. Mas que seja um lugar que seja construído por todos mesmo. Eu acho que a gente acredita nisso, numa escola que seja mais democrática. Gente, não repara a cara, não, porque chorei horrores. Que isso? Travei aqui, Sirlene do céu.
Nossa, mãe, também tive que... Ui! Nossa, assim, eu não sei o que é mais emocionante, né? Se é a gente perceber a diferença e a transformação que a escola poderia ter fez, né? O que ela poderia ter feito com vocês, se vocês não tivessem tido essa viradinha de chave do início, não tivesse o apoio de professores, né, que promovem essa escuta, e o que foi possível e como essa transformação fez com que vocês pudessem ajudar, inclusive, outros professores a enxergar, né? Eu acho que realmente, eu tenho certeza, na verdade, que quando a gente, aos poucos, quando a gente vai se tornando professor, a gente às vezes corre esse risco, né, de esquecer desse lugar de estudante, de pensar a escola do outro lado, né? Ter essa empatia como estudantes. E até porque, uma defesa aqui, né? A escola hoje ela é feita por pessoas de diferentes gerações, né? Então, nós estamos, assim, muitas vezes a geração do professor com a do estudante, ela é tão distante que, às vezes, é um pouco mais difícil, né, para que esse aprendizado aconteça. E estudantes como vocês fazem muita diferença para ajudar nesse papel, né, como professores, e hoje na gestão da escola eu vejo essa imensa responsabilidade que a gente tem de permanecer sempre em formação o tempo todo, da gente estudar, da gente buscar, né? Ouvindo a Sirlene falar sobre a questão do gênero, eu falo por mim e acredito que por alguns colegas pelas conversas, muitas vezes essa situação que acontece, é um problema, né, que acontece, como aconteceu com vocês, infelizmente, essa situação de preconceito, que faz a coisa mover, que é muito do que o Freire fala, né? A gente não parar naquilo ali, não estagnar. E se, muitas vezes, pelo chat aqui, eu vi que vocês recebem o apoio de muitas pessoas, né? Ali, estou vendo ali altas declarações de amor. Nossa, são amadíssimos, estou chocada. Ô família que ama esse povo. Pois é, e existem pessoas que não têm esse apoio, né, na família, e aí a escola precisa ser esse apoio. E outra coisa que eu achei interessante, Tatá, é a questão da escuta, né? Como que é importante, né, a gente estar escutando o outro, né, até para tentar compreender a realidade que cada um vive, né? Nós somos muito diversos e às vezes uma situação que a gente pensa que não incomoda, como que às vezes incomoda, né? Ao ver vocês relatando aí, a gente vai lembrando de todos os nossos estudantes, né? E quando a Sirlene citou a respeito do suicídio, a gente tem vivido isso muito na escola. Muitos alunos com a pandemia pensando nisso. Isso é muito triste, né? E foi muito bom, sabe, Pedro? Ouvir o seu caso, porque a gente tem estudantes ouvindo também. Isso faz toda a diferença, né? Renata, ainda mais, porque eu acho que tem uma coisa que o Pedro e a Júlia foi aprendizagem para eles e para nós também, que mesmo que tenha professores que também produzem, provocam homofobia, estudantes, direção, são também esses sujeitos que lutam também, né? A luta junto com eles foi luta dos professores também, sabe? Então, o professor ele tem um papel importantíssimo, assim, nesses processos de reivindicar a não desumanização. E isso acho que eles aprendem. Inclusive, assim, tiveram professores que, ao partilhar a história deles com o Pedro e a Júlia, partilharam, inclusive, também o processo que eles sofrem de homofobia, de racismo. Os professores também têm seus corpos, os professores também, né, trazem esses processos de violência, mas a escola é um lugar de campo possível demais. A escola pública é um dos lugares mais sérios desse país. Eu não tenho dúvida disso. É um dos lugares mais sérios. Quem fala mal da escola pública é porque não sabe o que é chão de escola, não sabe o que é luta cotidiana. E a gente não pode deixar isso. Nós não podemos, eu sempre falo, nós falávamos isso no nosso grupo de pesquisa, nós temos que defender a escola pública de qualidade para todos
E essa luta que vocês fizeram, Graciliano fazendo 35 anos, é 35 anos de luta, né? É só vocês que sabem disso, e vocês e aqueles que passaram, né? Então, essa construção é importantíssima, assim, de se fazer, sabe? No livro, os meninos escrevem artigos. Não sei escrever, vai escrever, a gente vai aprendendo. Então, tudo aquilo que é processo que a gente acha, tem esse processo também, né? De hoje, assim, e vários estudantes, não foram o Pedro e Júlia, várias cartas de estudantes LGBTQIA+, todos passaram por esse processo da dimensão também de suicídio, de ter um dia passado pela vida deles. O Pedro conta na carta, assim, uma situação de violência que era dele ser levado para o banheiro e os meninos apertarem a descarga e vários outros processos. Mas isso não é porque a escola é ruim, não, gente. Não é isso, assim. Os processos de desumanização estão na escola. Eu acho que isso é importante a discussão que a gente fazer. A escola é o lugar que a gente está aí com esses sujeitos, né? E ela é um campo de possibilidades, eu acredito demais. E a última coisa que eu queria dizer, assim, é que a partir da história do Pedro e da Júlia, eu mudei todo o meu foco de pesquisa. Hoje eu sou professora universitária e eu só oriento professores da educação básica que trabalham com esses temas das dimensões raciais e dimensão LGBTQIA+, que é um processo de aprendizagem e dos processos humanizadores. Inclusive, estou aberto para depois, quem quiser procurar, quem quiser fazer um mestrado, nós estamos abertos para fazer isso, sabe? Acho que esse é o nosso lugar de luta. E obrigado por vocês darem a gente a oportunidade de estar aqui. Nós vamos colar no você, Silene, não vai ficar livre mais não. Pode colar e eu vou colar em vocês também. Nossa, eu assim, eu estou arrepiada, assim, né? Foi a live inteira, assim, com essas emoções. Sou muito grata pela presença de vocês três. Em plena sexta-feira, né, a gente se propõe a debater um tema tão caro, né, para a educação. E eu queria aqui reforçar também sobre isso, né, Silene, que você falou da questão que muitas coisas acontecem ainda dentro da escola, infelizmente, e a gente tem mesmo caminhado e lutado para que haja essa transformação, né? Hoje eu tenho mais segurança e tranquilidade de dizer que nós avançamos, estamos à frente de muitos espaços públicos, de muitos lugares, sabe? Porque nós, assim, especialmente a nossa escola, que tem essa proposta de acolhimento, né? Isso é uma coisa assim que é a cara do Graci. As pessoas que convivem no Graci, elas têm essa pegada e assim parece que a gente vai atraindo pessoas com o mesmo perfil, né? E a gente percebe hoje que os nossos professores, nós como professores da escola, estamos cada dia mais preparados, sabe, para acolher. Como você bem disse, né? Nós somos humanos e erramos, e é importante que sempre tenha, que sejam nossos colegas, que seja alguém da gestão, que sejam estudantes, assim como o Pedro e a Júlia, para nos alertar e nos ajudar a encontrar o caminho. A gente tem vivido na escola algumas situações assim relacionadas à orientação, né, sexual de alguns estudantes, e, de modo geral, a gente tem conduzido e tem conseguido, né, acolher de forma que a gente possa dar uma leveza maior, né, a uma trajetória que a gente espera que no futuro não seja tão difícil, mas a gente sabe que hoje, infelizmente, no nosso país, né, é uma caminhada difícil. Então, assim, nós temos a obrigação de torná-la minimamente, pelo menos dentro do que nos for possível, que essa caminhada ela seja mais leve e que ajude nessa luta. Então, assim, só agradecer. Eu fecho aqui a minha participação, somente dizendo assim que quando a gente não sabe muito para onde ir, essa fala acho que era bem comum, né? Quando a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E eu acredito que com esse relato seu, Sirlene, assim como professora, de ajudar os meninos a enxergar o caminho, a entender dentro de si qual caminho seguir, aí a gente consegue chegar e alcançar esses sonhos, né? Então, nós temos buscado fazer isso na escola e a gente cata todo mundo que nos ajuda nesse processo. Então, gratidão, muita gratidão. E espero que um dia vocês três possam estar conosco lá presencialmente na escola para a gente bater um papo
e pensar em outros projetos. Depois eu gostaria, se vocês puderem deixar lá na descrição do vídeo, que fica lá no YouTube, né, da live, colocar sobre como conseguir o livro. O povo tá doido querendo o livro aí. Eu quero para a escola. Alguém já me perguntou se eu já tenho o livro na escola. Então, eu tenho a responsabilidade de já trazê-lo para a nossa biblioteca. Parabéns, um beijo grande. Vou deixar aí a palavra para o Rômulo e Renata, se quiserem também dar uma última palavrinha. Queria fazer uma boa noite a todos novamente aqui, né? Só uma palavra, me senti agraciado de estar presente, vamos dizer assim, nessa live, entendeu? Fui surpreendido, ele ficou bem acima das lives que a gente vê, entendeu? Fui grata a surpresa, a presença do Pedro e da Júlia, entendeu? Foi muito interessante. E reforçando o discurso do Paulo Freire, que é a lógica da inclusão, conseguir viver e aceitar e entrar dentro do lugar das diferenças, que é na diferença que a gente tem a nossa força mesmo, nosso campo de possibilidades aumenta e muito mais, entendeu? E o quanto que isso tudo é histórico, vamos dizer assim. A história ela não é feita de um discurso determinado. A história é um campo de possibilidades infinito. E quando a gente abre esse leque e permite a entrada de novos personagens, multiplica esse campo de possibilidades e fica mais interessante ainda. Então, vamos seguir nessa toada. Eu só tenho a agradecer a Pedro, Júlia e a Sirlene. Foi uma noite maravilhosa com vocês. E #esperamos vocês lá na escola, tá bom? A pandemia já está aliviando aí, de máscara, né? A Thaís vai providenciar os livros, quem sabe eles não vão lá na escola falar sobre o livro, tipo assim, já estou programando. Fazer noite de autógrafos. Eu acho que a Sirlene falou com vocês que quando a gente junta, a gente não desjunta mais. Então, deu ruim. Tomara, viu? Não quero desjuntar. E aqui, gente, a Júlia também vai deixar o link do livro aí, que dá para comprar online já. Aí ela vai deixar o link do livro aí, se você quiser. Depois te mando também para você colocar na descrição do vídeo, para ficar mais fácil. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa beijo noite. grande. Beijo. Agradeço a vocês. Todo mundo que está. Boa noite, todos e todas. Bom demais. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho, até mais. Tchau. Obrigada.